Minha irmã linda, muito obrigado por esta oportunidade. Dizer que vamos continuar. As imagens falam mais do que as nossas palavras. Basta fazer uma retrospectiva, ver as imagens anteriores e as imagens atuais, e para vermos que houve um grande avanço. Com a vinda do nosso pastor Nobre Cassalás, nós podemos ver uma grande melhoria em que a nossa igreja já não falta muito para ser inaugurada, basta olharmos as nossas imagens e queremos dizer aos nossos amados, aqueles que na época, no ano de 2004, eram adolescentes, hoje são jovens, o que eram jovens hoje são adultos, e que eram adultos hoje são avós, mas que alguns deixaram esta igreja, dizer que Getsemane é um lugar de oração, é um lugar de sacrifício, e queremos apelar a todos aqueles jovens da época que imigraram procurando novas condições de culto, voltem, porque você tem a sua história neste lugar. Getsemane é aquele que um dia viu te crescer. Então, nós estamos a convidar esses jovens, essas mamás que emigraram procurando condições de cultos, voltem, porque teremos as mesmas condições, olhando pelo desafio do nosso líder atual e que a nossa igreja está prestes a ser inaugurada. Nestes 22 anos, o que é que marcou o pastor? Muita coisa marcou. A união no tempo, a disponibilidade o amor à própria obra, isto marcou bastante e continuamos a ver nos dias de hoje, porque muitos irmãos que davam o seu tudo na obra do Senhor. Irmão Moraes, Antônio Moraes, é um irmão que deu muito nesta obra. Ele entregava-se de corpo e alma, e não só, e muitos outros mais. Diácono Júnior, tivemos aqui o presbítero Pitra, e na altura ele era conhecido como administrador, e todo mundo aqui conhecia o nosso administrador. Então dávamos um grande ânimo, porque a forma como eles trabalhavam, então isso nos cativava bastante, e são muitas referências que nós aqui temos. Alguns já partiram. Nosso irmão que era o secretário, o irmão Mingo, era um irmão muito dinâmico aqui na obra, entregava-se de corpo e alma, e outros mais que acredito que outros colegas vão citar, porque a história é longa, são 22 anos de história, então é muita coisa que marcou-nos neste percurso daqui a nossa carreira no Getsemane. Me diz algo, porque eu presenciei alguns momentos aqui no Getsemane. Como é que era deixar os fiéis aí firmes na adoração, uma vez que está a cair chuva, estamos a usar candeeiros ou velas? Irmã linda, na altura até lá vocês eram adolescentes e não acompanhavam aquela dinâmica, o esforço que se fazia para manter o culto naquele período. Os cultos realmente eram feitos de luz de candeeiro, às vezes aquele Petromax, você coloca uma camisa, não passa um período, a camisa tremia, quer dizer, vai com vento, era correr, buscar outro, mas o culto não parava. Os cursos não paravam e os crentes também tinham aquela motivação, com ou sem energia, eles permaneciam no culto. Então foram momentos que marcou também aqui a nossa igreja. E eu me lembro que a nossa escola bíblica dominical era debaixo de um cajueiro. Como é que foi aquele percurso, falar com as crianças, com muita delicadeza, uma vez que estávamos no terreno de alguém, mas por ser a obra, a gente tinha que ter a maior calma e cautela de controlar as crianças. E você era uma delas, terrível, teimosa, que dava trabalho aos professores. Na altura, como superintendente da Escola Bíblica Dominical, foi um grande desafio. E louvamos bastante o nosso professor Agostinho Catemo, era o professor indicado. Olha, a escola esteve aqui bem importante quando está difícil. É onde tínhamos um cajueiro, ali onde era a Escola Bíblica Dominical, e o professor Catemo era excelente. Não era fácil manter as crianças, dar aula e reter e não sair por cada uma das viaturas. Foi um grande desafio, mas era bonito.
era bonito na altura. Pastor, será que tem um louvor que marcou nessa fase da escola bíblica dominical? Eu acho que você se lembra. Tens em mente? Quais são os que nos cantavam na altura? Eram tantos. E nesse tanto, diga lá um. Para os irmãos que estão lá, vocês eram menininhos, qual é o mais que vocês gostavam? Não, mas o pastor tem que cantar meio próprio, para o pessoal lá saber que o pastor ainda lembra dos louvores que marcaram na altura. Eram tantos louvores, o que mais girava é aquele corinho que o mel de abelha. Mel da abelha, não há. Jesus é como mel de abelha, prova primeiro, é muito doce. Jesus é como mel da abelha. E naquela altura, os louvores, a gente tem que fazer mesmo um gesto. Gesto, o menino que não fizesse gesto, o pastor, o diácono Catemo via com um ralhete e outros professores. Bons tempos, na bons verdade, tempos. foram bons tempos, sim. Nada melhor do que relembrar com pessoas que estiveram presentes. E vamos chegar já ao final da nossa entrevista com o pastor José João. Pastor, muito obrigada pela presença, pelo tempo disponibilizado. E eu espero que o pastor agradeço. aceite o nosso convite das próximas vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço por este privilégio, após 22 anos de história, estar aqui diante da nossa linda jornalista, linda Zoa, e os nossos amados que nos acompanham à distância. Eu que sou muito grato em poder partilhar com a igreja este percurso histórico do Centro Getsemane com a amada Igreja Viva do Senhor. Bem, amados irmãos, terminamos assim a nossa entrevista com o pastor José João, pastor da Congregação Cidade de Refúgio. Vocês poderem ouvir que o Getsemane passou por muitas fases essas que hoje o Getsemane é como é porque teve uma base, teve um princípio. Não deixem de nos seguir, nós somos o Centro Getsemane, lugar de intimidade com Deus, com o próximo e a obra. E muito obrigada.